Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Gelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra de Deus para a meditação dos irmãos. Mas vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta oportunidade. Pai, muito obrigado. Eu peço que o Senhor fala com os teus filhos mediante a ministração da palavra e que cada um venha ser ricamente abençoado, fortalecido na graça, em nome de Jesus. Amém, querido? Graças a Deus, então. É uma satisfação, né, de nós podermos sempre poder ministrar a palavra do Senhor, tá bom? Amado, vamos ver Gênesis, capítulo 12, e o versículo de número 4 ao versículo 6, para a nossa meditação. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe cresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus habitando naquela terra. Perdão. Querido, o que nós vamos ver hoje é que Abraão, ele exerceu uma fé tão maravilhosa que essa fé o levou a cumprir os propósitos de Deus. E uma das coisas nós temos que entender que quando Deus nos chama na caminhada da fé, Deus nos chama para obedecermos a sua palavra, essa fé vai nos levar ao objetivo certo. Deus jamais vai falhar com você. A partir do momento que você tomou a decisão em obedecer o chamado, em obedecer a voz de Deus, Ele não vai lhe decepcionar. O que nós vamos aprender aqui, eu quero abordar 5 tópicos interessantes sobre essa questão na vida de Abraão e ao mesmo tempo aplicar para a nossa vida. Primeiro fator, Deus nos coloca em ação para nos conduzir ao objetivo que tem para nós. Deus nos coloca em ação, em movimentação, para nos conduzir aos seus objetivos que Ele tem traçado para nós. Por quê? Nós não entendemos o trabalhar de Deus, nós não compreendemos o trabalhar de Deus. E às vezes, Deus vai permitir situações de nossa vida que vai nos levar a realizar várias movimentações para que nós possamos então chegar no objetivo daquilo que Deus já tem traçado para nós. Entende? Porque a fé é algo extraordinário. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então, quando Abraão tomou a decisão de sair, Deus então começou a criar um movimento de tal maneira que o levou a cumprir os seus objetivos. Então, querido, quando você passar ou estiver com dificuldade, passando momentos difíceis, pergunta para o Senhor, pergunta para Jesus: Jesus, quais são os teus objetivos na minha vida? O porquê que o Senhor tem preparado ou o Senhor tem permitido eu passar por essa situação? Quais são os teus objetivos? O que o Senhor tem para mim que eu não estou conseguindo entender, que eu não estou conseguindo enxergar? Então Deus, Ele age. Deuteronômio capítulo 7, né? Aliás, capítulo 6, versículo 22 e 23 fala assim: e o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais que nos daria. Então o que aqui essa promessa vem? Que Deus, Ele criou uma situação no Egito. Deus, Ele manifestou seu poder no Egito para fortalecer Israel, para que eles pudessem sair, para que o propósito de Deus venha a ser cumprido. Então Deus, Ele vai manifestar no meio dos seus, no meio da sua família, algo que muitas das vezes vai te levar a entrar nos objetivos que Deus já tem preparado para você. Às vezes nós precisamos do empurrão da parte de Deus. Deus quer que nós agimos de maneira
de tal maneira que devemos confiar nele sem olhar para trás. Então Deus permite isso. O segundo fator, Abraão e Sara eram estrangeiros e peregrinos em meio a uma sociedade pagã. Abraão e Sara era estrangeiro e peregrino no meio da sociedade pagã. Veja bem, ele estava entre os seus familiares, ele estava entre o seu povo ali, mas quando eles deslocaram e saíram, eles foram para uma terra que eles não conheciam, para uma cultura diferente, língua diferente, povo totalmente diferente, então eles eram estrangeiros. Né? Então assim, e além de estrangeiro, peregrino, então eles não tinham que ficar ali, montar acampamento ali. Hebreus capítulo 11, versículo 13 ao 14 nos fala assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Então, aqui fala dos heróis da fé, que eles agiram, né? Eles viram a promessa de longe saudaram a promessa. Querido, não se sinta triste, muitas das vezes, né, se algumas pessoas te tratam ou te rejeitam mediante a fé que você tomou, a decisão que você se posicionou diante de Deus. Não se sinta, às vezes, aquele complexo de rejeição. Ah, mas fulano não me aceita mais porque eu decidi a fé. Eu decidi tomar uma decisão que o Senhor Deus colocou no meu coração. Eles nunca vão entender os planos que Deus tem para você. Somente você vai entender, porque o chamado de Deus foi exclusivo para você. E por esse motivo que Filipenses 3, versículo 20 a 21, ele fala assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o que o apóstolo Paulo ensina para a igreja de Filipenses, né, para a igreja de Filipenses, é que por mais que eles passavam dificuldade, eles tinham que entender que eles eram peregrinos. Querido, nós somos peregrinos nessa terra, nós somos pessoas estrangeiras. Porque você não pertence mais a este sistema mundano de promiscuidade, Deus te tirou. E hoje você é uma pessoa diferenciada, eles não vão compreender, não vão entender a fé que você tem. Hoje você é uma pessoa totalmente reservada para Deus. Então, quando Abraão e Sara saíram, eles foram em terras estrangeiras e se tornaram peregrinos nessa terra. Então, mesmo que seja difícil, obedeça o chamado do Eterno para a tua vida. Terceiro fator, a obediência nos leva a uma nova segurança em Deus e a confiar em suas promessas. A obediência nos leva a uma nova segurança em Deus e também a confiar nas suas promessas. Então, a partir do momento que eu vou obedecer ao meu Deus, eu vou obedecer, eu vou confiar nas promessas que Deus tem para mim, baseado na sua palavra. Então eu vou ler a palavra, vou me apegar com a palavra, porque eu sei que as promessas de Deus para a minha vida vão se cumprir. Elas vão se cumprir. E que nós possamos entender que nós não fazemos parte, mas nós temos uma nova família. Temos uma nova família. Evangelho de Mateus, capítulo 12, 46, fala assim: falava Jesus ainda à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e quer falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão, minha irmã, né, e minha mãe. Olha que coisa interessante. Os familiares de Jesus viram a multidão aglomerada ali, foram
queriam conversar com ele com as outras intenções, que não vou entrar em detalhe aqui, e Jesus estendeu as mãos e falou, está aqui, ó, todos aqueles que obedecem a palavra de Deus, todos aqueles que obedecem o chamado de Deus, fazem parte de uma nova família. Não se sinta excluído se os teus não te reconhecem. Não se sinta excluído se você está em lugares que muitas vezes é desconhecido para você. Você tem uma nova família. Você faz parte da família de Deus. E eu quero rejeitar, eu quero quebrar na tua vida todo o complexo de rejeição, toda seta de Satanás, que muitas vezes vem na tua mente e falar que você é uma pessoa abandonada, que você é uma pessoa rejeitada. Não. Deus te acolheu e te incluiu dentro da sua família. Hoje você faz parte de uma nova família. Então, aceita esse chamado de Deus para a tua vida. O quarto fator é Deus quer cumprir seus propósitos e será por meio de você que Ele fará tudo que está em seu coração. Deus quer cumprir os propósitos dele na terra. Existem áreas que Deus quer que o Evangelho seja proclamado, que Ele quer que o nome dele seja glorificado, e é o propósito de Deus que isso venha a se cumprir. Porém, Ele vai fazer essa grande obra por intermédio de você. Ele vai absorver de você o que há de melhor e vai usar para a glória do nome dele. Então, Abraão e Sara, Deus utilizou eles para que o propósito dele fosse realizado. Então, Deus quer cumprir em você os propósitos dele. Deixa Deus agir. Onde você for, onde você colocar os pés, Deus quer fazer coisa tremenda e sobrenatural. Deus quer cumprir os propósitos dele por meio de você. Tenha isso em mente, ponha isso no teu coração. Você é uma pessoa especial para o eterno. Quinto fator, devemos demonstrar fé na palavra de Deus e ser obediente à sua vontade. Devemos demonstrar fé na palavra de Deus e ser obediente à sua vontade, porque Ele vai operar maravilha. Deuteronômio capítulo 28 fala assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito você será na cidade, bendito você será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito você será ao entrares e bendito você será ao sair. A palavra bendito, abençoado. Então, quando queremos que os propósitos de Deus se cumpram, devemos demonstrar obediência à palavra de Deus, né, e ser obediente à vontade que Deus tem em nossa vida. E Deus se responsabiliza em te abençoar. Deus se responsabiliza em agir de maneira sobrenatural e mudar a tua história a partir do momento que a nossa fé vem agir de tal maneira que possa Deus realizar os propósitos que Ele tem por meio de nós. Deus tem propósito na tua vida. E Ele vai agir porque Ele é fiel. Amém, meus irmãos? Vamos então fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Muito obrigado pela bênção concedida. Toma nas tuas mãos os teus filhos, Pai. Eu quero repreender toda retaliação, toda fúria contra os teus filhos. Derrama da tua unção, Pai, de tal maneira que eles possam entender os teus propósitos e que por onde eles forem, eles vão ser bênção na tua vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda retaliação, toda rejeição, todo complexo de inferioridade eu repreendo. E eu peço a Ti a tua unção, a tua graça sobre as suas vidas, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo, dá um like e se inscreva, porque agindo Deus nossa vida, quem impedirá? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém?